Olá traders, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sobre mercados financeiros, hoje principalmente sobre curso de ações, um curso de ações que eu já tinha prometido em tempos que iria fazer e decidi então fazer este curso. É um curso básico, é um curso de ações gratuito que vai mostrar informações a todas as pessoas que se querem relacionar mais com este tipo de ativo e que percebem e que tentam perceber um pouco mais como é que as ações funcionam relativamente aos mercados financeiros. Portanto, estamos aqui a falar então de um curso básico, um curso que não vai entrar em grandes pormenores, vai ter alguns pormenores interessantes, coisas de certeza que tu não sabias e que vais aprender. No entanto, não vamos entrar em situações muito técnicas, de forma a não complicar muito este curso, ok? Isto é um curso gratuito para quem obviamente quiser aprender. Sendo assim, vamos então passar aqui ao nosso curso. Eu vou mostrar-vos aqui o índice do que é que vai ocorrer no decorrer desta aula, deste curso. A primeira ponto vou falar quem eu sou, para quem não me conhece, vou falar sobre o que é uma ação, porque é que as empresas têm ações, porque é que tu deves investir em ações, quais são os tipos de ações que existem, quais são os diferentes ativos do mercado, os indicadores para avaliar ações, lá está, um pouco mais técnico daquilo que eu estava a falar inicialmente, não vou entrar em grandes pormenores, mas vai ter alguma parte técnica no que toca, digamos, às análises. Vou falar também um pouco de impostos e, por último, onde tu podes comprar ações. Basicamente, começando pelo ponto 1, então, quem é que eu sou? Para quem não me conhece, o meu nome é Luís Barata, sou investidor e empresário e há mais de uma década que ando a investir e a operar nos mercados financeiros. Desde 2013, portanto, não é há mais de uma década, mas é há uma década, está aqui há mais, mas não é, é há uma década, desde 2013 que eu estou envolvido nos mercados financeiros de forma mais real. Se realmente formos contar com o tempo que eu ainda andei a testar com contas demo, então sim, aí passa mais de uma década a investir nos mercados financeiros. Neste momento que estou a gravar este curso, já tenho mais de 800 alunos que adquiriram o meu curso Forex Trader 1.0 com acesso à minha sala VIP, que é uma sala que dá acesso a todas as pessoas que podem ver os meus trades e que podem verificar a transparência do meu curso e podem perceber que através da estratégia que é passada no curso, é exatamente como eu opero e como podem ver depois ao vivo todas as minhas operações e podem perceber então que realmente que as coisas funcionam e obviamente é uma sala para dar acompanhamento a todas as pessoas que querem ser acompanhadas e que querem aprender mais sobre mercados financeiros. Okay? E tenho o meu canal do YouTube aqui desde 2020, um canal ainda relativamente novo, mas que já conta com muita gente interessante a seguir-me, muita gente que quer aprender mais sobre mercados financeiros de forma real e de forma sustentada, porque não faz sentido ter um canal do YouTube a mostrar coisas que não fazem sentido nenhum e mostrar carros e casas e por aí fora. Há que mostrar realmente o que é a realidade dos mercados financeiros e há que, acima de tudo, explicar que os mercados financeiros não são fáceis e é preciso aprender e é preciso estudar muito para que as coisas comecem a acontecer. Após esta fase de nós estudarmos, após esta fase de passarmos aquela fase inicial de estudarmos e praticarmos, então aí as coisas começam a aparecer. Mas essa fase de aparecer não é como se mostra aí nas redes sociais e em muitos canais aqui do YouTube, que basta um mês ou dois de estudo e está tudo bem. Não é assim que funciona. Aqui falamos, digamos, de situações reais e passamos situações reais para que tu não venhas ao engano para os mercados, ok? Vamos então passar ao próximo ponto. O que é uma ação? Obviamente que isto é um conceito básico, há pessoas que sabem o que é, há outras que têm uma ideia. E o que é que eu vou explicar o que é uma ação? Uma ação são parcelas que compõem o capital social de uma empresa, ou seja, faz parte de uma empresa, é uma parte de uma determinada empresa que tu compras. Quando compras uma ação, estás a comprar uma parte da empresa. Imaginemos então que compras ações da Microsoft com o ticket MSFT, que é o símbolo que eles têm, e a partir de agora tu és sócio desta empresa e tu basicamente obtens uma parte da empresa. Se isto tem algum valor na prática, digamos, no decorrer da empresa, não tem. Estamos a falar de uma empresa mundial, de uma empresa multinacional, em que o simples facto de tu teres de teres algumas ações da Microsoft não significa que tu vais ter algum impacto no funcionamento da empresa. O que realmente significa é que tu fazes parte, tu tens uma parte da empresa e sempre que as ações dessa empresa crescerem, tu vais também crescer com base nas tuas ações, ok?
Outra coisa é os lucros e os lucros e as perdas da empresa são frequentemente refletidos numa ação. Isto é um ponto importante porque normalmente existem pessoas que dizem que não se querem envolver com os mercados de ações porque as empresas estão sempre a flutuar ou para cima ou para baixo, ou seja, tu compras uma ação e a ação valoriza, tu estás a ganhar dinheiro, quando a ação desvaloriza, tu tecnicamente estás a perder dinheiro. Na realidade só perdes se vendes a ação, mas na teoria estás a perder dinheiro. E basicamente uma ação é, digamos, um canal que tu podes perceber qual é o desenvolvimento da empresa. Se a empresa está-se a desenvolver bem, está a crescer bem, está sustentada, a priori, tirando vários sistemas macroeconómicos que podem acontecer, mas de uma regra mais simples, de uma forma mais simples, explicando de forma mais básica, é se uma empresa for boa, se ela for bem gerida, se ela tiver um bom capital a entrar, se ela tiver boas vendas, essa empresa, a priori, as ações dessa empresa vão continuando a crescer. Podem flutuar um bocadinho para baixo, mas vão crescendo e quando analisamos no médio e longo prazo, percebemos que a empresa está constantemente a crescer e é isso que nós procuramos em empresas quando adquirimos ações, ok? Uma ação nada mais é do que uma prova negociável de que possuis parte do capital dessa mesma empresa, ok? Vamos então passar agora a outro ponto importante que é porquê que as empresas têm ações. Qual é a razão que faz com que as empresas lancem ações para o mercado? O primeiro ponto é que quando uma empresa precisa de liquidez, pode optar por fazer um empréstimo com o banco ou emitir ações. Este ponto é importante porque estamos aqui a falar de situações diferentes. Ou seja, quando realmente as empresas precisam de capital, elas podem pedir créditos ao banco, que lhes vai sair um pouco mais caro, ou então, eventualmente, o que podem fazer é emitir ações da sua própria empresa, meter no mercado e esperar que os investidores procurem por essas ações e que paguem o preço dessas respectivas ações. Ou seja, quando nós estamos a comprar uma ação, o que nós estamos a receber é uma ação, uma parte da empresa, e em troca estamos a dar a essa empresa o dinheiro que pagamos pela ação. E é com esse dinheiro que eles depois vão então investir. Assim consegue-se gerar dinheiro para o seu negócio, disponibilizando uma certa parte da empresa para quem estiver interessado em investir na mesma. Com esse dinheiro, podem aplicá-lo a empresa pode aplicar em pesquisa e desenvolvimento, pode investir no crescimento da própria empresa ou pode pagar dívidas. Basicamente, estes são os 3 pontos que realmente uma empresa faz quando capta dinheiro dos mercados, é que elas podem agarrar nesse dinheiro e podem começar a querer mais desenvolvimento. Podem estar a focar-se no desenvolvimento da própria empresa, ou seja, podem querer pesquisar novos produtos, podem querer pesquisar novas formas de estar no mercado e, obviamente, toda essa pesquisa e desenvolvimento, obviamente, acarreta custos. Muitas vezes tem que criar novos departamentos na empresa, tem que criar novos profissionais, tem que recrutar novos profissionais e tudo isso custa dinheiro. Outro ponto é investir no próprio crescimento da empresa, ou seja, uma empresa pode continuar a crescer, pode continuar a investir em fábricas, em produtos que já vende, ou seja, em vez de terem vários pontos de venda, podem duplicar, triplicar, quadriplicar pontos de venda. Ou seja, basicamente o que eles estão a fazer é, numa visão de médio e longo prazo, eles estão a querer crescer a empresa e isso é bom para toda a gente. É bom para a empresa que vai faturar mais, é bom para os investidores que têm ações, que sabem que a priori essa empresa se vai vender mais no futuro, obviamente as suas ações vão valorizar mais. E por último, temos a situação de que esse dinheiro pode ser aplicado para pagar dívidas. Aqui acaba por não ser uma coisa tão interessante, se calhar, para o investidor, mas lá está, o investidor também não sabe para onde é que o dinheiro vai ser canalizado. Quando a gente paga uma ação, quando compramos uma ação, não sabemos o que a empresa vai fazer com o dinheiro que nós entregamos, mas, de qualquer das formas, pode também ser um ponto interessante em que a própria empresa pode ter dívidas que quer abater, que quer se livrar delas e aproveita o dinheiro dessas ações dos investidores para liquidar essas dívidas e, obviamente, no futuro vão ter menos despesa e logo se têm menos despesa, obviamente vão ter mais receita na apresentação dos resultados ao final de cada ano. Portanto, estes são os 3 pontos principais porque é que as empresas têm ações e porque é que elas lançam as ações para o mercado. Agora, uma questão que é, porquê é que tu deves investir em ações? Esta é uma pergunta que várias pessoas podem questionar e podem pensar, efetivamente, porquê é que eu devo colocar o meu dinheiro, as minhas poupanças, a minha reforma, ou o que for, qualquer coisa que tenha um dinheiro de parte, porquê é que eu devo investir em ações? Em regra, porque as ações, apesar de ser um mercado volátil, apesar de ser um mercado financeiro que tem volatilidade e pode ser algo especulativo, o que acontece é que, em média, os mercados financeiros retornam aos seus investidores uma média de 7 a 10% ao ano. Ou seja, estes valores de retorno
são variáveis, como é óbvio, por isso é que eu falo em média. Num ano pode dar 13% de ganhos a um investidor, no ano a seguir pode dar 20%, mas no ano a seguir depois pode só dar 4% ou 5%, ou seja, em média, entre os 7% e os 10% ao ano. Quando nós estamos a falar em retornos de 7% a 10% ao ano, bate de longe qualquer depósito que tu coloques a prazo, qualquer poupança-reforma, qualquer coisa que tu tenhas num banco convencional, não há nenhum banco que ao final de um ano te consiga pagar estes valores. Por isso, o que nós estamos aqui a falar é que, para todos os efeitos, é importante investir em ações, obviamente para quem tem, digamos, capacidade de tolerar este tipo de flutuação no seu portfólio. Nem todas as pessoas nasceram para ter ações, nem todas as pessoas têm, digamos, estômago para olhar para um gráfico e perceber que o seu património ou está a subir ou está a descer. Normalmente quando está a subir ficam contentes, mas quando está a descer quase que se querem matar e não é esse o objetivo. Portanto, isto obviamente é preciso ter algum esclarecimento no mundo dos mercados financeiros para que as pessoas não sejam tão emotivas quando as coisas correm bem ou quando correm mal, ok? Vamos então perceber o porquê que tu deves investir. A primeira ideia é que é uma das melhores ferramentas para gerar riqueza. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, já o Einstein dizia isto, ou seja, em relação ao primeiro ponto, é uma das melhores ferramentas para gerar riqueza, porque é aquilo que eu acabei de falar, ou seja, dar-nos retornos que outros ativos dificilmente conseguem dar, ou seja, e estamos a falar de uma forma passiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que tu, quando compras um determinado número de ações, essas ações tu não tens que fazer mais nada senão segurá-las no decorrer dos próximos meses, anos, décadas, o que for. Ou seja, estamos a falar de um crescimento eventualmente passivo, de um gerar de riqueza de forma passiva, onde não tens que atuar diretamente nos mercados a comprar e a vender ações, ok? Os juros compostos é a tal situação em que tu, com o passar do tempo, vais acumulando, vais ganhando dinheiro, vais comprando mais ações. No primeiro ano, imagina que tens 100 ações de uma determinada empresa. Obviamente, no quinto ano já não terás 100, a priori, poderás ter 500, 600, 1000, o que for. E isto é, digamos, os juros compostos. E com o passar do tempo, estes juros compostos vão começando a aparecer. Numa fase inicial não aparecem, porque custa ainda a lançar, digamos, esta oitava maravilha do mundo, mas a partir do momento que começa a fazer algum sentido, começas a ver que os juros compostos começam a funcionar, basicamente, é aí que tu começas a ver a magia disto acontecer. Por exemplo, posso dar um exemplo do Warren Buffett. O Warren Buffett, até aos 60 anos, 70 anos, os juros compostos não funcionaram da forma que realmente toda a gente quer. Ou seja, ele comprou a primeira ação aos 11 anos, até aos 70 e poucos, ele foi ganhando vários milhões, como é óbvio, mas só a partir dos 70 anos, salvo erro, é que as coisas começaram realmente a dobrar e a triplicar, e foi a partir dessa altura que ele começou realmente a ganhar dinheiro de forma séria. E eu, quando falo de forma séria, estamos a falar de ganhar bilhões de dólares com os seus investimentos. Portanto, não é milhões, são bilhões. Portanto, ou seja, os juros compostos são mesmo a oitava maravilha do mundo, que não acontece numa fase inicial, acontece mais numa fase mais à frente. No entanto, para que possa acontecer, tu tens que passar pela fase inicial, ok? O mercado tem um retorno anual na casa dos 8 a 10%, aquilo que eu tinha dito, eu tinha falado em 7 a 10%, mais coisa, menos coisa, anda nestes valores. Nunca foi tão barato investir em ações como é hoje. O que é que eu quero dizer com isto? Significa que, hoje em dia, qualquer pessoa pode abrir uma conta de investimento em qualquer corretora que tenha ações e pode, com apenas 50 dólares, 50 euros, 20 euros, 20 dólares, o que for, tu podes comprar uma ação e podes, basicamente, começar a participar no mercado financeiro de forma muito simples e muito barata. De antes, era necessário mais condições complicadas, era preciso muito mais dinheiro para conseguir entrar no mercado das ações e neste momento, na altura que eu estou a gravar este vídeo, em 2023, obviamente nunca foi tão barato investir em ações, ok? Outra coisa importante é porque é que tu deves investir em ações, é porque combate a inflação. Basicamente, se tu percebes que se o mercado te dá um retorno anual na casa dos 8 a 10% ao ano, e se a inflação ao ano cresce 2, 3, 4, 5%, obviamente que tu, com a tua valorização do teu portfólio, das tuas ações, estás a combater a inflação. Imagina que tu ganhas 10% de retorno anual nas ações, imagina que nesse ano a inflação fecha nos 5%. Ou seja, basicamente, o que acontece é que tu, no final do ano, ganhaste 5% face à inflação. Ou seja, os 10% são deduzidos aos 5% da inflação e aí já ganhas 5%, que de outra forma não terias hipótese sequer de ganhar. Se não estivesses presente no mercado das ações, o que iria acontecer é que o teu poder de compra iria se reduzir em 5%, caso a inflação, obviamente, nesse ano fosse de 5%.
E depois outra coisa, por último, é que não precisas de ser um gênio, nem sequer ter um diploma, para poderes investir em ações de forma correta e concisa. Basicamente, o que isto quer dizer é que hoje em dia já existe acesso a toda a informação necessária para que as pessoas possam investir no mercado de ações de forma simples, de forma segura, de forma mais banal, sem que tenha que ter realmente grandes informações relativamente às empresas. Hoje em dia, qualquer empresa está disponível na internet, basta procurares pela empresa que tens interesse, procurares se realmente é uma boa empresa, se apresentou bons resultados, qual tem sido o seu histórico nos últimos anos, se tem apresentado resultados, se tem apresentado lucros, se tem muita despesa, ou seja, e com base nestes fatores, tu consegues perceber efetivamente se a empresa é boa ou não e, obviamente, se a empresa for boa, poderá ser uma mais-valia para ti no futuro. Agora, a questão é que tipo de ações existem. Ou seja, existem vários tipos de ações. As primeiras são as chamadas ações ordinárias. Estas ações ordinárias concedem aos investidores o direito de voto nas assembleias. Ou seja, têm dividendos variáveis, são os últimos a ser pagos e são as mais comuns. O que é que estes 4 pontos significam e como é que eu os posso resumir? Basicamente, tu quando compras uma ação no mercado de ações, tu vais comprar uma determinada ação. Essa ação, podes ter quase a certeza que ela é uma ação ordinária, ou seja, é das ações mais comuns que estão disponíveis para os investidores. O que isto significa é que depois estas ações podem ter direito a dividendos ou não. E quando têm direito a dividendos, estes dividendos podem ser variáveis, ou seja, num ano paga-te um dividendo de 2%, no ano a seguir já te pode pagar 2,1%, no ano a seguir pode pagar apenas 1,8%, ou seja, há dividendos variáveis de acordo com os resultados da própria empresa. E, por outro lado, é que são os últimos a ser pagos, ou seja, as ações ordinárias, todos nós que investimos em ações, que estamos a comprar ações ordinárias, se eventualmente houver um problema qualquer com uma determinada empresa, há investidores que têm outro tipo de ações, que eu já vou falar a seguir, que são os primeiros a ser pagos. Quando uma empresa vai falir, por exemplo, uma empresa faliu, a primeira coisa a ser pago são aos investidores que investiram nessas ações. E nessas ações, nós, neste caso, com ações ordinárias, somos os últimos a receber. Não significa que não vamos receber, mas significa que somos os últimos. Portanto, há pessoas à frente que têm prioridade face a nós que estamos a investir no mercado normal de ações. E isto tem a ver, obviamente, com ações ordinárias. Relativamente às outras ações, estou a falar das ações preferenciais. O que é que são as ações preferenciais? Ou seja, estas ações concedem aos investidores mais direito sobre os lucros e os ativos da empresa. Aqui não dá direito de voto, ou seja, enquanto que nas ações ordinárias tu tens direito de voto nas assembleias, aqui não tens direito de voto. Aqui, neste caso, os dividendos, quando há lugar a dividendos, os dividendos são fixos, não existe flutuação no percentual de dividendos, ou seja, uma empresa quando termina que o seu dividendo é 2%, vai ser sempre 2% enquanto tu tiveres aquela ação preferencial. Ao passo que quem detém ações ordinárias da mesma empresa tem dividendos variáveis. Okay? Outra coisa são os primeiros a ser pagos, ou seja, neste caso, quem detém ações preferenciais são os primeiros a ser pagos, recebem sempre em primeiro lugar, conforme eu já tinha dito, e obviamente são as menos comuns. Estas ações não estão disponíveis no mercado normal, digamos, de ações. Obviamente que há pessoas que têm acesso às mesmas, no entanto, para o grande público em geral, as ações que estão disponíveis das empresas que nós todos gostamos e que nós todos queremos investir, a maior parte dessas ações são ações ordinárias e não preferenciais, ok? Portanto, feito até agora um pequeno resumo do que falámos. Já percebemos que as ações são um canal ótimo para que tu possas aumentar o teu património num médio e longo prazo, não num curto prazo, atenção, estamos a falar de que tu podes aumentar o teu portfólio, a tua riqueza, pode gerar riqueza para a tua vida de forma a médio e longo prazo. Se estás a pensar em enriquecer ou estás a querer ganhar muito dinheiro rapidamente, as ações não são, digamos, o veículo certo para ti. No entanto, se tu és uma pessoa que está a pensar um pouco mais à frente e começa a pensar que eu quero começar a montar o meu sistema em que quando eu for um pouco mais velho ou mais velha, eu quero ter a minha segurança financeira sem ter que me estar a arriscar muito no mercado ou quero ter uma segurança financeira de uma forma mais passiva, as ações são o caminho perfeito para aquilo que tu pretendes. Porque tu vais começar a adquirir ações, neste caso, ações ordinárias, que não tem nada de mal em relação às preferenciais, tem coisas boas, tem coisas menos boas, mas aquelas que estão disponíveis para nós são ordinárias, e o que acontece é que tu, ao adquirir as ações, vais começar a criar uma carteira, essa carteira depois pode
ir aumentando, a priori, de uma forma média a longo prazo, elas aumentam entre 8% a 10% ao ano e já sabes, tu quando tens ações, ao final de 5 anos, de certeza absoluta que tu vais estar a ganhar mais dinheiro do que no primeiro ano, de forma quase real, ou seja, porque isto são conceitos que são avaliados desde há muitos anos para cá, portanto, quando se fala no mercado de ações, toda a gente sabe que o mercado de ações é, digamos, a forma mais, é das melhores formas para criar riqueza a médio e longo prazo. Okay? Vamos passar para o próximo ponto. Outro tipo de ações. Que outro tipo de ações existem e quais são as diferenças entre elas? O primeiro tipo de ação são as ações de crescimento. Estas ações de crescimento, o que é que são? São ações que têm um grande potencial para crescer. Estamos a falar da Microsoft, estamos a falar da Tesla, estamos a falar da Nvidia, estamos a falar da Microsoft, estamos a falar da Apple, estamos a falar de várias empresas que têm um potencial de crescimento enorme. Ou seja, são empresas mais tecnológicas, são empresas que estão mais, digamos, viradas para o crescimento, ok? Ou seja, o que é que estas empresas fazem? Elas não pagam dividendos para poderem serem reinvestidos na empresa. Portanto, temos aqui então este conceito que é importante perceber que existem vários tipos de ações. Este tipo de ação de crescimento é um tipo de ação, quando a gente percebe que uma empresa é uma empresa que tem uma ação de crescimento, já sabemos que a priori essa ação não vai pagar dividendos, e mesmo que pague dividendos, estamos a falar de dividendos com um pouco percentual que são pagos aos investidores. Porquê? Porque o conceito dessa empresa, basicamente, o que ela quer é, digamos, crescer. Agarrando um exemplo aqui da Tesla, é exatamente isto. Nós temos uma empresa relativamente nova, uma empresa que é das mais valiosas do mundo, e o que ela faz, o que ela poderia fazer, os investidores ao adquirirem ações da Tesla poderiam obviamente ser pagos com dividendos. Mas o que acontece é que eles acham que eles se reinvestirem aqueles dividendos que não querem pagar aos investidores, se eles reinvestirem na empresa, os próprios investidores vão ficar a ganhar, porque em vez de receberes um dividendo de 3, 4 ou 5 dólares por ação, por exemplo, esses 4, 5 dólares que são investidos na empresa vão fazer com que a própria empresa valorize mais e, obviamente, se tu tens 100 ações da Tesla hoje e se a empresa está constantemente a valorizar-se, está constantemente a investir o valor dos dividendos na sua própria empresa, o que vai acontecer é que se a empresa hoje, se uma ação vale, por exemplo, 100 dólares, o que quer dizer é que no futuro ela não vai valer 100, vai valer se calhar 150 ou 200 ou 300 dólares. O que isto significa é que eles acham que ao fazer este tipo de investimento, de reinvestir na empresa, vai ser uma mais-valia para os empresários, para os investidores, e eu também nesse caso concordo. Acho que há empresas que conseguem perfeitamente, como estão numa fase ainda inicial, elas têm que se focar no seu próprio crescimento para depois então fazer com que os seus investidores que têm essas empresas, que têm essas ações, possam também crescer, ok? Estas são as ações de crescimento. Depois temos as outras ações, que são as ações de dividendos. Aqui estamos a falar de empresas que são empresas com mais tempo no mercado, são as empresas já com dezenas de anos no mercado, ou seja, o que isto diz é que elas pagam regularmente dividendos. Estamos a falar da Verizon, estamos a falar da Realty Income, estamos a falar da Microsoft, estamos a falar de várias, estamos a falar da Coca-Cola, ou seja, grandes empresas que a gente já conhece, que são empresas que, digamos, estão mais que já estipuladas no mercado, já estão mais que montadas, com provas mais que dadas. Há aqui empresas, estamos a falar de empresas com mais de 50 anos no mercado e estamos a falar de empresas já muito estáveis. Estas empresas, como já acham que já têm muitos anos no mercado, podem obviamente sempre crescer, mas o que eles preferem é começar a, digamos, a dar os dividendos aos investidores. Por exemplo, no caso da Coca-Cola, a Coca-Cola é chamada uma empresa já com algum... Ou seja, é uma aristocrata, basicamente. A Coca-Cola, a Pepsi são empresas aristocratas. Porquê? Porque são empresas que há mais de 20 ou 30 anos estão a aumentar os seus dividendos de uma forma anual. Ou seja, vamos imaginar, começaram com um dividendo de 1.0, depois no ano a seguir passaram para 1.02 e por aí fora, ou seja, há mais de 30 ou 40 anos que aumentam, digamos, os seus dividendos em prol de, digamos, de dar, digamos, essa vantagem aos investidores. Estas empresas normalmente são sempre empresas que dificilmente, a não ser que haja uma catástrofe fora do contexto, mas dificilmente vão falir. São empresas tão grandes, tão bem estabelecidas que dificilmente vão falir e, como é óbvio, não precisam desse excesso de dinheiro dos investidores e o que eles fazem, em vez de investirem em si próprios para crescer ainda mais, já não querem crescer mais, querem aprimorar alguns produtos, querem aprimorar algumas marcas que possuam, mas, obviamente, o foco dessas empresas é, digamos, entregar uma parte dos investimentos que os investidores fazem através de dividendos, ok? E isto, obviamente, tem sido
uma mais-valia para muitas carteiras mundiais. Eu próprio sou investidor em ações de dividendos. Tem provado um consistente aumento dos dividendos ao longo do tempo, aquilo que eu já tinha explicado, ou seja, estão constantemente a aumentar os seus dividendos, o que mostra aos investidores que são empresas muito estáveis e muito bem geridas no mundo dos negócios. Okay? Vamos passar agora ao próximo ponto. Quais são os diferentes ativos no mercado? Existem diferentes ativos nos mercados. Neste caso, estamos a falar das ações individuais. Temos sempre falado até agora em ações. Estas ações que eu tenho sempre falado, estou a falar em ações individuais. Tu, quando queres comprar a Microsoft, quando queres comprar a Tesla, tu vais e compras uma ação, ou 2, ou 100, ou 200 ações desta empresa. Ou seja, estamos a falar de ações individuais. O que é que estas ações individuais nos mostram? Mostram que as comissões são baixas ou inexistentes, ou seja, tu, quando queres comprar uma ação, não vais pagar um absurdo em comissões, antes pelo contrário, muitas vezes nem sequer te cobram comissões, com o intuito de que tu compres cada vez mais, ou então têm comissões muito baixas. Há um controle total sobre aquilo que tu compras, ou seja, o que isto significa que tu, quando compras uma ação da Tesla, és tu que estás a controlar totalmente aquela ação, totalmente no sentido em que, quando a Tesla tem notícias boas e cresce, tu sabes que estás a ganhar. Quando as ações, digamos, por alguma razão a empresa tem algum problema qualquer ou tem uma apresentação de resultados menos esperado, o que vai acontecer é que, se as notícias são inferiores àquilo que é esperado, pode-se observar um pequeno declínio no valor das ações. Ou seja, basicamente, tu tens o controle total sobre aquilo que tu compras. Outra coisa é a obtenção de rendimentos periódicos através dos dividendos, como eu já falei. Tu podes comprar ações que têm dividendos e tu já sabes que esses dividendos podem ser pagos ou de forma mensal, ou de forma trimestral, ou de forma semestral, ou até de forma anual. Tudo vai depender da empresa. Há empresas que pagam dividendos todos os meses, há empresas que pagam dividendos trimestrais, semestrais, ou apenas uma vez por ano. Outra coisa que tu tens que ter em atenção é que estas ações individuais, tu quando compras, obviamente que isto depende um pouco também de empresa para empresa, mas as empresas, digamos, mais tecnológicas, mais na moda, vamos falar, têm mais alta volatilidade. O que isto significa é que há mais probabilidade de essas ações que tu estás a adquirir de crescerem ou de decrescerem. Ou seja, uma ação, como é o caso da Tesla agora, neste momento que eu estou a gravar este vídeo, a Tesla teve uma queda brutal. Eu, pessoalmente, comprei uma série de ações da Tesla e, neste momento, desde a altura que eu comprei até agora, já tiveram um aumento no seu preço, da sua valorização de 60%. Estou a ganhar, neste caso, 60% face às ações da Tesla que eu comprei há uns dias atrás. E isto não estou a falar de há um mês atrás, estou a falar apenas de há 4 ou 5 dias atrás que eu comprei. No fundo, comprei, digamos, na base, fiz a minha análise técnica e, obviamente, o que aconteceu foi que achei que era a altura certa para comprar, comprei, e o que é certo é que ela já vai nos 60% de valorização face à altura, digamos, do ponto mais baixo que ela atingiu. Outra coisa que também estas ações individuais têm é proteção contra a inflação, conforme eu já tinha falado. Ou seja, tu, quando compras ações individuais, sabes que se aquela ação está com um crescimento, por exemplo, de 60%, conforme foi agora aqui o caso, que não será sempre assim, atenção, o normal, conforme eu já disse, é ao final de um ano apurar o crescimento geral dos 12 meses, e mesmo que tu tenhas um crescimento de 10%, 12%, obviamente que estás acima da inflação, ou seja, há uma proteção contra a inflação anual que acontece todos os anos. Outro tipo de ações que nós temos são os REITs. Os REITs são os Real Estate Investment Trust. Basicamente, isto são empresas ligadas ao ramo do imobiliário, financiando e operando imóveis. Ou seja, isto são, digamos, um tipo de ações que tem como objetivo operar diretamente no ramo imobiliário. Eu, pessoalmente, também tenho várias ações tenho vários REITs comprados no meu portfólio. Realty Income, conforme estão aí a ver no fundo da imagem, é uma das que eu prefiro. É uma empresa que paga mensalmente dividendos. Para além de ser um REIT, paga dividendos mensalmente, e é sempre uma forma boa de a gente perceber o que é que pode ganhar. Ou seja, se tu tens um determinado número de ações que ela te paga, por exemplo, 500, 600 dólares por mês, tu já sabes que aqueles 500, 600 dólares são quase certos todos os meses, portanto pode ser tipo uma renda, já sabes que aquele valor é uma coisa relativamente certa. Okay? Estamos diretamente expostos ao mercado imobiliário, ao ramo imobiliário, sem precisar de obter uma propriedade nem passar por todo o processo jurídico.
há uma diversificação do nosso portfólio em relação às ações, ou seja, quando estamos a investir em REITs, estamos a investir num determinado ramo diferente. Os REITs, conforme eu já disse, é do ramo imobiliário e podes ter exposição do teu portfólio ao ramo imobiliário, sem que tenhas que passar pelo problema de ter uma casa, teres que alugar a casa, teres que fazer obras, teres que substituir portas, casas de banho, por aí fora. Ou seja, é, digamos, uma forma interessante de estar a participar no mundo imobiliário sem teres que ter um ativo como uma casa ou um escritório, o que for. Okay? Outra coisa, também dá-te proteção contra a inflação, conforme eu já expliquei, e dá-te um cash flow constante, conforme eu também já tinha explicado no exemplo dos dividendos. No caso da Realty Income, ela dá-me um cash flow constante todos os meses e eu já sei que o valor que eu recebo é sempre aquele, a não ser que, obviamente, que eu o venda, e se eu vender, obviamente, ações, aquele cash flow vai baixar. Se eu continuar a comprar, obviamente o cash flow vai continuar a aumentar de forma mensal. Neste caso, os REITs, uma coisa importante a salientar é que os REITs são dos ativos que pagam mais dividendos. Não é nada fora do contexto ver os REITs a pagarem 8% ou 9% de dividendos, digamos, ao mês, ao trimestre, ao semestre ou ao ano. Não é nada fora do contexto, porque os REITs, quando são criados, qualquer REIT é obrigado a devolver 90% da sua faturação aos investidores. Por isso é que eles podem se dar ao luxo, digamos, de pagar dividendos de 10, 12, 13, 15% aos investidores. Ao passo que as ações, regra geral, estamos a falar de 2, 3, 4%, portanto, estamos a falar de quase 3 vezes mais. E isto, obviamente, pode ser uma forma de tu estares com uma diversificação ao teu portfólio diferente das ações. E atenção que o simples facto de um REIT pagar 10%, por exemplo, não significa que é melhor do que uma ação. Estamos a falar de ativos diferentes, que atuam em ramos diferentes e, obviamente, um REIT, sabendo que eles têm que pagar 90% aos investidores, obviamente uma empresa não vai pagar 90%, digamos, aos investidores, porque senão então iria falir no instante, e neste caso é diferente. É um tipo de ativo diferente que pode te ajudar a crescer um pouco mais a tua carteira financeira, ok? Vamos falar de outro tipo de ativos, que são os fundos index, são os index funds. Basicamente são fundos de investimento que procuram replicar um determinado índice. Ou seja, estes index funds, estamos a falar por exemplo, do S&P 500, tu podes comprar um fundo de investimento que replica o crescimento, ou que replica, digamos, o comportamento do S&P 500 ou de outro fator qualquer, mas, por exemplo, do S&P 500, que é o mais conhecido, e já sabemos que o S&P 500 está sempre a crescer. O S&P 500 representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e, sendo uma das melhores economias do mundo, obviamente o S&P 500, com o passar dos anos, tem sido sempre uma grande aposta, uma melhor aposta de sempre. Quem investe em fundos de investimento a replicar, digamos, S&P 500, é certo que vai ganhar sempre dinheiro com o passar do tempo. Estamos a falar de fundos de investimento que apresentam baixas taxas, não estamos a falar com taxas altas, não estamos a falar de hedge funds, estamos a falar de fundos de investimento, e aqui estamos expostos a várias ações comprando só uma. Há uma facilidade de investimento. Basicamente, então, é comprar qualquer coisa que esteja indexado a um determinado ativo, e aí vai replicar o comportamento desse mesmo ativo. Quais são os principais fundos de investimento dos Estados Unidos? Estamos a falar da Vanguard, por exemplo. A Vanguard Total Stock Market Index. O que isto significa é que ele vai replicar o comportamento do mercado das ações. Neste caso, estamos a falar do VTSMX, do primeiro Vanguard. Estamos a falar de um retorno em um ano de 14%. Podem perceber que é um bom retorno. O retorno em 5 anos teve um retorno de 13,14%, e as taxas de despesas para os investidores foi apenas de 0,14%, uma coisa completamente mínima. Em relação ao segundo ponto, temos o Fidelity Total Stock Market Index, que faz também a mesma situação, e estamos a falar também, digamos, ou seja, eles replicam o mesmo comportamento. O retorno em um ano do Fidelity são 14,71%, o retorno em 5 anos foram 13,16%. Podem perceber que os valores são quase exatamente iguais, e obviamente as taxas de despesa aqui, houve um ligeiro decréscimo das taxas de despesa para os investidores, neste caso com 0,09% de despesa. Portanto, estes são os principais índices. Existem muitos, como é óbvio, mas aqueles que eu falei, são os principais. O que é que são os mutual funds? Os mutual funds são cestos de ações ou de títulos que são administrados em forma de fundos de investimento.
O que é que este tipo de estes cestos de ações nos dão? Dão-nos uma diversificação dos investimentos, já falámos de ações, já falámos de REITs e agora estamos a falar de fundos de investimento, de mutual funds, cestos de ações, ou seja, o que eles fazem basicamente é dar-te uma exposição maior e de forma menos ativa. Basicamente, está aqui uma administração profissional do portfólio, há uma possibilidade de investir em ativos com um preço mais elevado ao que investimos e há também a possibilidade de manter uma carteira de investimentos de forma mais passiva. Basicamente, ou seja, tu compras este tipo de fundos e basicamente eles são geridos, não são geridos por ti, são geridos por alguém, por um profissional em que, digamos, que vai-te garantir, eventualmente, vai-te garantir não, vai-te mostrar que é um bom investimento e vai tentar aumentar o teu investimento nestes cestos de ações ou de títulos, ok? Portanto, estamos a falar dos fundos mútuos em português. Outra coisa importante que, obviamente, convém falar, que são, basicamente, os ETFs, que já são conhecidos de muita gente. Os ETFs, basicamente, são fundos de investimento que seguem um determinado cabaz de ativos. Ou seja, replicam um índice, por exemplo, eu falei no S&P 500, aqui o ETF é realmente o que replica o S&P 500, por exemplo, assim como os index funds. Basicamente, tu quando compras um ETF que está diretamente indexado ao S&P 500, tu já sabes que tu vais comprando e aquele índice, a priori, este ETF, a tendência é ir-se valorizando com o passar do tempo, porque ele imita o comportamento do S&P 500, ok? Ou de outro índice qualquer, não estamos só a falar do S&P 500, podemos falar de outros índices também que estão nos mercados. Os ETFs são um produto diversificado, podendo investir em ações, obrigações, commodities, moedas ou numa mistura de ativos. Ou seja, basicamente, a diferença que nós aqui vemos é que não estamos a comprar apenas ações, estamos a comprar obrigações, estamos a comprar commodities, estamos a investir em forex, ou seja, pode haver aqui uma panóplia de uma mistura de ativos que faz com que este ETF nos mostre os melhores resultados possíveis e se o gestor deste ETF achar que faz mais sentido terem, por exemplo, 80% em ações e o resto distribuído em obrigações e em commodities, pode ser uma coisa. Podemos ter um outro ETF indexado ao mesmo, por exemplo, S&P 500, em que acha que o melhor não é ter 80% em ações, basta se calhar ter apenas 60% e os outros 40% são distribuídos de forma diferente em obrigações, em moedas e por aí fora. E lá está. O simples fato de estes ETFs estarem indexados a um determinado index não significa que todos eles vão dar o mesmo resultado, porque a sua forma de investirem são apesar de ser o mesmo index, mas a forma como investem, percentuais do seu fundo, deste ETF, pode levar a resultados ligeiramente diferentes. Outra coisa é que nos dá diversificação, dá-nos facilidade de investimento a baixos custos e é realmente uma das vantagens de investir em ETFs. Ou seja, já vimos aqui uma série de ativos, desde fundos de investimento, desde mutual funds, desde ETFs, desde as próprias ações. Ou seja, há um canal, como podem perceber, os mercados financeiros não são simples, mas para quando as pessoas começam a perceber como é que eles funcionam, pode ser interessante para tu começares, digamos, a aprofundar mais pormenores daquilo que tu mais gostas. Vamos imaginar que tu até não gostas, por exemplo, de ETFs, só gostas de ações, só queres investir em ações, é um canal certo para ti. Se achares que não gostas de ações, mas queres comprar, digamos, um pacote, digamos, que abrange o S&P 500, ou seja, vais ter uma exposição ao mercado não tão pormenorizada, vai abranger um leque maior, mas que achas que queres ter aquele tipo de investimento porque não tens que estar a intervir de forma direta todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, ou seja, se calhar o ETF poderá ser melhor para ti. Portanto, este tipo de ativos têm que ser procurados pelas pessoas que realmente gostam deles. Há pessoas que não gostam de uns e gostam de outros, há pessoas que só gostam de um, há pessoas que gostam deles todos e misturam-nos todos na sua carteira de investimento. Isso depois vai depender de investidor para investidor e só depois de tu conheceres estes ativos é que tu vais perceber se efetivamente gostas daquele ativo e se vale a pena investir dinheiro nele, ok? Vamos agora falar então um pouco sobre alguns indicadores para avaliar as ações, ou seja, temos o market cap. O que é o market cap? Ou seja, antes de eu passar aqui para estes indicadores, estamos a falar de formas como é que tu podes analisar as ações para perceber se efetivamente essas ações são interessantes para comprar ou não, ok? Basicamente é vamos entrar numa parte mais técnica agora deste curso gratuito. Não vou entrar em grandes pormenores, vou falar de formas muito subtis para que todas as pessoas possam perceber. Há pessoas, obviamente, que já têm mais experiência que vão achar isto completamente acessível, mas há pessoas que só estão a ouvir isto pela primeira
primeira vez e obviamente que se calhar terão que voltar aqui ao curso novamente para conseguirem reter alguma informação daquilo que eu vou falar. Temos o primeiro que é o market cap. O que é o market cap? Para calcularmos o market cap, utilizamos a seguinte fórmula. Isto é a fórmula que tu tens para calcular o market cap. Ou seja, o market cap é igual às ações disponíveis de uma determinada empresa vezes o preço dessa ação. Por exemplo, no caso da Pfizer, como é que nós podemos ter um exemplo do que é o market cap? As ações, neste caso, que estão disponíveis no mercado são 5 bilhões 607 milhões de ações que estão disponíveis totalmente no mercado das ações, no que toca a esta empresa da Pfizer, e cada ação representa 50,92 dólares por ação. Ou seja, o valor é multiplicarmos este número dos 5 bilhões pelos 50,92 e vamos ter um market cap de 285,5 bilhões de dólares. Que isto significa que esta empresa, neste caso da Pfizer, ela vale no mercado financeiro 285 bilhões de dólares. Todas as empresas que estão acima de vários bilhões são empresas já de grande porte. Okay? No caso da Pfizer, obviamente é uma empresa já muito cotada, é uma empresa com 285 bilhões, é uma empresa mais do que estabelecida no mercado, mas existem empresas que se calhar só têm 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões. Depois temos aquelas empresas em que são mais pequenas, em que se calhar que só têm 700 milhões de market cap. Essas empresas, para nós, já não nos interessa tanto porque nós estamos a falar em querer investir em empresas de grande porte e empresas que nos dão o máximo de garantia de que não vão ter problemas no futuro. Ou seja, nós queremos ter a garantia de que vamos ser pagos com o crescimento da própria empresa e ao mesmo tempo que vamos receber, eventualmente, se for o caso, queremos aumentar sempre os nossos dividendos. Portanto, não podemos nos meter com empresas muito pequenas, porque são empresas que ainda não deram as provas necessárias para atingir estes patamares de market cap de vários bilhões de dólares. Neste exemplo, estou a falar da Pfizer, obviamente, a Pfizer é uma empresa altamente cotada, foi uma das empresas, para quem não sabe, e eu tenho também várias ações da Pfizer, foi uma empresa que eu investi antes do Covid-19 e teve uma margem de crescimento brutal com as vacinas da Covid-19, ok? Vamos passar agora ao outro ponto. Market cap grande, acima de 10 bilhões, conforme eu já tinha dito, ou seja, é uma empresa que tem um market cap grande, neste caso acima dos 10 bilhões, é uma empresa que é difícil de alcançar um grande crescimento. Costumam pagar dividendos. Vai de encontro àquilo que eu já tinha dito anteriormente, ou seja, quando as empresas já são muito grandes, como é o caso da Coca-Cola, como é o caso de outras empresas que estão estipuladas em Johnson & Johnson, como é o caso de outras, são empresas que são tão grandes que elas já têm dificuldade em começar a crescer ainda mais. E o que elas fazem, obviamente, pagam dividendos para captar mais financiamento da parte dos investidores e é uma forma de premiar as pessoas que compram ações, digamos, destas empresas, é que sabem que ao final de X tempo têm os seus dividendos para receber. O market cap médio vai entre os 2 e os 10 bilhões. Não é um market cap muito grande nem muito pequeno, logo tem algum potencial de crescimento. Normalmente também pagam dividendos. Estamos a falar de outro tipo de empresa um pouco mais pequena, como é óbvio, em relação à primeira, e que realmente pagam dividendos, não com a mesma, digamos, com o mesmo percentual, se calhar, de dividendos de yield, de dividend yield, mas pagam dividendos um pouco mais baixos, porque também são um pouco mais pequenas em relação às empresas do primeiro ponto. E por último, temos um market cap pequeno, que é considerado entre os 250 milhões e os 2 bilhões. Portanto, todas as empresas que estão entre os 250 e os 2 bilhões são empresas com market cap pequeno, todas as que estão entre os 2 bilhões e os 10 bilhões são empresas com market cap médio e, obviamente, tudo o que é acima de 10 bilhões tem um market cap grande. Okay? No último caso, estamos a falar do market cap pequeno, são empresas relativamente novas ainda, que ainda não têm grande estabilidade no mercado, ou seja, podem até ter estabilidade, mas ainda estão há pouco tempo no mercado. Normalmente procuram por um crescimento brutal, conforme eu já tinha falado na fase inicial aqui do nosso curso, por exemplo, a Tesla é isso que acontece neste momento. Obviamente que a Tesla vale mais do que estes valores que aqui estão, mas é uma empresa que procura um crescimento brutal para se valorizar, por isso ela não paga dividendos. E neste caso, estas empresas mais pequenas não pagam dividendos para poder reinvestir na empresa e gerar mais crescimento e lucros. Aquilo que eu acabei agora de falar, ou seja, são empresas que têm o foco não de pagar aos investidores, mas sim de crescer a empresa e obviamente que ao fazerem crescer a empresa, os investidores também vão ganhar com isso. Ok? Isto é, digamos, o market cap. Agora vamos falar sobre o EPS. O EPS
é, digamos, basicamente os earnings per share, é o lucro, digamos, das ações. O earnings per share, o EPS, é usada para medir a rentabilidade por ação. Qual é a fórmula que nós, quer dizer, todas as pessoas fazem para calcular o EPS de uma determinada empresa? O EPS é igual aos lucros da empresa a dividir pelo número de ações disponíveis. Vamos dar aqui o exemplo da Coca-Cola. Os lucros da empresa, a Coca-Cola teve 9,93 bilhões de dólares, no passado ano, e neste caso as ações que eles têm disponíveis no mercado, o número de ações total, estamos a falar de 4,32 bilhões. Ou seja, quando nós dividimos um número pelo outro, vamos encontrar um EPS de 2,28. Ou seja, o earning per share, o lucro por ação, são 2,28, o que é um bom, quer dizer, para uma ação, neste caso, para uma empresa destas, é uma ação, digamos, já muito estável, é uma empresa muito estável, é um bom earning per share. Normalmente as ações, quando são mais de crescimento, têm um EPS maior, quando elas são mais, digamos, estáveis, como é o caso da Coca-Cola, têm um earning per share um pouco mais baixo. No entanto, é assim que se calcula os earnings per share, que são os lucros da empresa a dividir pelo número de ações. Neste caso, da Coca-Cola, temos aqui 2,28. Outro ativo também importante, outro indicador importante para nós podermos analisar uma determinada ação é o PE ratio, que é basicamente uma forma de tu poderes comparar as ações dentro de um determinado setor. O que isto significa, o PE ratio, Price to Earnings Ratio, basicamente o que ele diz é que um preço de uma determinada ação a dividir pelo earnings per share, pelo anterior indicador, vai nos dar um determinado valor. É um dos métodos mais utilizados para comparar as ações entre si, dentro do mesmo setor. Por exemplo, nós quando estamos a comparar um PE entre a Coca-Cola e a Pepsi, faz todo o sentido, porque estamos a falar, são ações do mesmo setor, são empresas do mesmo setor. No entanto, se a gente comparar, por exemplo, a Coca-Cola, um PE ratio da Coca-Cola com a Microsoft, não faz sentido nenhum, porque estamos a falar de setores completamente diferentes. Isto é um fator muito importante que tu tens de ter sempre em conta quando vais à procura do PE ratio, que é, tens que comparar sempre dentro do mesmo setor, porque só assim é que faz sentido. De outra forma não faz sentido nenhum. E basicamente, então, como é que a gente vai encontrar aqui o nosso PE ratio? É o preço da ação a dividir pelo EPS, pelo earning per share, e neste caso deste exemplo da Pfizer, o que nós temos aqui então é o preço por ação, nesta altura que eu gravei aqui o nosso curso, ou que estou a gravar, a ação da Pfizer estava a 50,92 dólares, dividimos este valor pelo earnings per share, que neste caso é de 5,22, isto vai dar um PE ratio de 9,75, ok? Estes 9,75, basicamente, é, digamos, um PE ratio alto, bom, e alto não, é bom, e temos aqui a indicação de que o PE ratio saudável é sempre abaixo de 20. Sempre que o valor nos dá abaixo de 20, estamos a falar de um PE ratio saudável. Se uma determinada empresa tiver digamos, um PE ratio acima de 20 ou de 30 ou assim, ou seja, digamos, o ideal é colocarmos um pouco de parte, porque não será tão saudável para nós, então, eventualmente, compararmos. Outro indicador também que é importante no mundo das ações, estamos a falar do ROA, Return on Assets. Este Return on Assets, basicamente, é a métrica que ajuda o investidor a perceber o quanto é que uma empresa é rentável em relação ao total de ativos que ela tem. Ou seja, estes fatores, antes de eu avançar aqui para isto, eu só vos quero dizer que todos estes fatores são importantes, todos estes indicadores são importantes para quando nós estamos a pensar em investir numa determinada empresa. Pode parecer chato, pode parecer complicado, mas é o ideal para nós conseguirmos perceber se estamos realmente a fazer um bom investimento numa determinada empresa. Porque uma empresa pode até ser bem conhecida, mas se tiver estes indicadores de forma que não são saudáveis, tu estás a fazer investimento numa empresa que pode ser conhecida, mas que pode não te dar rentabilidade no médio e longo prazo. Portanto, é importante passarmos por estes fatores, por estes, digamos, termos conhecimento destes indicadores para que tu possas perceber se o teu investimento está a ser bem feito ou não. Okay? Então, como é que a gente, digamos, calcula a forma do Return on Assets? Basicamente é o lucro líquido a dividir pelo total de ativos. O exemplo aqui da Apple que nós temos aqui o nosso lucro líquido, o deles, de 99 bilhões de dólares, a dividir pelo total de ativos que eles têm, que são 352 bilhões, e temos um Return on Assets de 28,10. Ou seja, quanto maior for este return, melhor para a empresa. Depois temos o ROI. O ROI é o Return on Equity. Basicamente,
é a métrica que é utilizada para ver qual é a quantidade de lucro gerado em relação ao capital investido. Como é que esta fórmula é calculada? É calculada o ROI é igual ao lucro líquido a dividir pelo património líquido. Por exemplo, no caso aqui temos a Amazon, temos então aqui o lucro líquido da Amazon foi 11,32 bilhões, a dividir pelo património líquido, que são 137,49 bilhões, dá-nos um return on equity de 8,37. Ou seja, basicamente, quanto maior for este número, melhor para os investidores. Vamos então passar agora à parte a seguir. É uma parte que toda a gente gosta de saber e é uma parte que é um pouco sensível e que eu não gosto muito de falar por uma simples razão. Eu já falo nisto em Forex, já falei nisto em Forex várias vezes, agora vou falar sobre ações. Mas é uma situação que eu não gosto muito de falar por uma simples razão. É que os vídeos no YouTube ficam para sempre, mas os impostos vão variando de ano para ano ou de 2 em 2 anos ou o que for. Ou seja, aquilo que eu vou dizer agora pode não ser apto para a altura que tu estás a visualizar isto. Se visualizar isto agora, na altura que eu acabei de gravar, é o conceito certo, é, digamos, os valores certos. No entanto, daqui a 10 anos ou daqui a 3 anos, as coisas podem estar totalmente viradas ao contrário, podem ser diferentes. Por isso é que eu digo que tudo o que toca a impostos, seja no mercado de Forex, seja no mercado das ações, é sempre importante consultares um contabilista certificado para que ele te possa sempre dizer qual é a melhor forma de tu pagares os teus impostos, ok? Não vais só apenas pelo vídeo do YouTube, aqui é uma indicação da altura que eu estou a gravar, mas futuramente pode mudar. Então, impostos. Quem escolher a tributação autónoma pagará atualmente ao fisco, agora em 2023, ao fisco, 28% do saldo global das mais-valias, menos as menos-valias realizadas nesse ano, independentemente dos restantes rendimentos. Eu sei que o que está aqui escrito, mais de metade das pessoas que estão a assistir aqui ao curso não perceberam nada do que eu disse, então eu vou dar então um exemplo para que tu possas perceber melhor como é que isto funciona. Por exemplo, se tu receberes 1.000 euros de líquidos de dividendos num determinado ano, estamos a falar de mais-valias, ou seja, tu quando tens dividendos, estamos a falar de mais-valias, sempre que tu recebes dinheiro é uma mais-valia, sempre que tu perdes dinheiro é uma menos-valia. Neste caso, se tu receberes 1.000 euros de líquidos de dividendos num determinado ano, terás de pagar 28% sobre esses lucros ao final desse ano. Ou seja, estamos a falar, neste pequeno exemplo, de 280 euros. Ou seja, imagina aqui, por exemplo, e agora vou complicar aqui um pouco mais para tu perceberes que isto não é tão simples quanto parece. Neste caso, estamos a falar apenas de um exemplo de uma operação em que tu recebeste 1.000 euros e já sabes que vais ter que pagar 280. No entanto, o que acontece nos mercados das ações é que, às vezes, tu tens desvalorização do património, às vezes vendes ações com prejuízo, outras vezes vendes ações com ganhos, ou seja, o que isto quer dizer é que tu tens que apurar os teus ganhos menos os teus prejuízos para apurar qual é o valor. Neste caso, por exemplo, se tu receberes 1.000 euros líquidos de dividendos, mas eventualmente tiveste uma outra operação que te tirou 500 euros a esta mais-valia, tu na realidade não são 1.000 que tu vais pagar. Tu vais realmente pagar apenas de 500 euros. Ou seja, as mais-valias têm que ser retiradas, ou neste caso as menos-valias têm que ser retiradas às mais-valias para apurar o valor total de rendimento de lucro, está bem? Portanto, neste caso aqui, então, se realmente tiveres 1.000 euros de lucro no final de cada ano, sabes que 28% vai diretamente para o Estado. Obviamente que isto depois pode ser feito de outra forma, com os contabilistas eles podem fazer outro tipo de situação, mas basicamente é assim que funciona. Ou seja, eles podem eventualmente até optar por fazerem o englobamento, digamos, de determinadas situações. Vamos imaginar que tu no ano de 2022 tiveste um prejuízo no mercado das ações de 1.000 euros, por exemplo, e em 2023 tiveste um ganho de 1.000 euros. O que isto quer dizer é que tu podes incluir os teus prejuízos nos teus ganhos e, neste exemplo, não irias pagar impostos, uma vez que um anulava o outro. Os 1.000 euros de perdas iriam anular os 1.000 euros de lucro, ok? E, neste caso, não irias pagar impostos referente a este ano, porque estava a haver um encontro de contas, ou seja, estava a haver um englobamento. No entanto, conforme eu te disse, isto é um pouco mais complicado do que aquilo que eu estou a explicar. Eu estou a explicar isto para um vídeo do YouTube para que a maior parte das pessoas consiga perceber como é que funciona, e já sabes que para conseguires realmente ter isto em ordem, o ideal é consultar sempre um consultor, digamos, um contabilista certificado. Aqui, onde comprar ações, este ponto, eu vou deixar este ponto no ar, ou seja, eu não te vou dar um determinado sítio onde tu podes comprar, nem te vou apresentar muito mais. O que eu te vou mostrar é que, basicamente, tu podes consultar no YouTube, no Google, qualquer coisa, corretoras de ações. Existem muitas, eu não vou falar em nenhuma especial aqui.
existem muitas e qualquer uma delas tens que analisar e perceber se efetivamente faz sentido ou não. Outra coisa importante que eu não falei, mas que vou aproveitar para falar agora, é quando tu procuras por uma corretora deve ser uma corretora que te dê o máximo de benefícios possíveis. Ou seja, por exemplo, se tu procurares por uma corretora que só te vende ações, por exemplo, tu vais estar limitado no que toca à tua diversidade de investimentos. Tu aí já sabes que se a tua corretora só vende ações, não te vai eventualmente vender ETFs, não te vai dar acesso a fundos de investimento e por aí fora. Portanto, quantos mais ativos uma determinada corretora de investimentos tiver, melhor para ti, para que tu possas então diversificar a tua carteira. Por outro lado, também temos uma coisa nova, que não é tão nova quanto isso, mas que é relativamente nova, que estamos a falar das ações fracionadas. Basicamente, grande parte das corretoras que vendem ações por inteiro. O que isto significa é que se eu quiser comprar uma ação da Tesla, por exemplo, que está-me agora a custar $100, por exemplo, eu tenho que ter $100 na minha carteira para poder comprar uma ação. No entanto, vamos imaginar que há corretoras, existem corretoras que vendem ações fracionadas. O que isto significa é que tu, se quiseres, por exemplo, imagina que tu tens $50 na tua carteira e tens uma corretora que te vende ações fracionadas e tu queres comprar uma ação da Tesla. Sabendo que a ação da Tesla custa 100, mas tu só tens 50, tu podes agarrar nesses 50 e podes comprar meia ação. Ou seja, tu vais agarrar no dinheiro que tens e vais meter lá para comprar e na realidade na prática o que vais ter, em vez de ser uma ação da Tesla, tu vais ter meia ação. Obviamente que quando depois é para pagar dividendos, tu tens que ter ações inteiras, não te vão pagar meio dividendo por causa disso. Imagina que tu só tens meio dividendo de uma determinada ação que paga dividendos, tu não vais receber dividendos. Mas no momento em que tiveres uma ação completa, tu aí já vais começar a receber o dividendo por inteiro referente a essa ação, ok? E basicamente era isto, meus amigos. Não vos vou falar, como é óbvio, como já perceberam, não vos vou falar em nenhuma corretora em especial. Existem várias, todas elas boas, todas elas com pontos positivos, todas elas com pontos negativos e obviamente não faz sentido nenhum eu estar aqui a dar-vos, digamos, indicação de qual é que devem escolher. Queria-vos só dizer que este foi um curso grátis, gratuito, é um curso que teve o objetivo de passar conceitos muito básicos a todas as pessoas que se estão a iniciar agora no mercado das ações ou que querem se iniciar no mercado das ações e obviamente que eu vou ter depois no futuro outro tipo de conteúdos mais técnicos, mais aprofundados para que as pessoas que tenham interesse depois então possam voltar aqui ao canal. Se é a primeira vez que estás aqui neste canal, somos um canal que fala de Forex e de mercados financeiros, sempre com o intuito de passar as melhores informações para que tu não venhas para os mercados financeiros enganado, ok? Se é a primeira vez que estás aqui, subscreve aí o canal, ativa as notificações e, se possível, dá-nos aí o teu like. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.